Olá a todos! Hoje é a minha primeira aula do meu estágio para o sexto ano do ensino fundamental. Meu nome é Salete, mas pode me chamar de Salen Silva, que é assim que eu gosto de ser chamada. Vamos à aula então? Eu fiz uns slides, espero que a aula seja produtiva. Tentarei ser o mais didática possível. A aula de hoje será sobre os tipos de linguagens, suas origens e como tudo começou. Como tudo começou, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista e suas interpretações. A origem da linguagem entre os humanos tem sido tema de discussões acadêmicas desde alguns séculos. Apesar disso, não há consenso sobre a definitiva origem ou a idade real da linguagem humana. Um problema faz com que o tema seja difícil de ser estudado. A óbvia falta de evidências diretas. Consequentemente, os especialistas que desejam estudar as origens da linguagem precisam inferir a partir de outros tipos de provas, tais como os registros de fósseis, evidências arqueológicas. Tudo isso faz parte da aquisição de linguagens e das comparações entre a linguagem humana com sistemas de comunicação existentes, entre outros animais. Particularmente, o que foi pesquisado em relação a outros primatas, há quem argumenta origens da linguagem. Provavelmente se relaciona estreitamente com origens da modernidade contemporamental, havendo, porém, pouco consenso sobre as implicações e o direcionamento dessa conexão. A carência de evidências empíricas levou muitos estudiosos a encarar todo esse assunto como inadequado para um estudo sério. Em 1886, a Société de Linguistique de Paris baniu todos os estudos antigos e mesmo os futuros sobre o assunto, uma proibição que se manteve influente na maior parte do mundo ocidental até o final do século XX. Hoje, porém, há muitas hipóteses sobre por que, quando e onde a linguagem deve ter começado a emergir. Parece que há muito mais concordância hoje do que havia há 100 anos, quando a teoria da evolução de Charles Darwin, com seu conceito de seleção natural, provocou uma onda de especulações acadêmicas sobre o tema, desde o início dos anos 90. Porém, houve um crescimento do número de profissionais de linguística, como arqueologia, psicologia, antropologia, que procuraram se alinhar aos novos métodos para solucionar o que alguns consideraram o mais difícil problema da ciência. A comunicação humana vem evoluindo desde a era pré-histórica e culminou nas diversas formas de linguagem verbal e não verbal atuais. Antes mesmo da fala ser criada, nossos ancestrais mais primitivos, os homens das cavernas, já se comunicavam por meio da linguagem rudimentar, desenvolvida por meio de gestos, som, expressões e grunhidos. As pinturas nas paredes das cavernas do México são exemplos de linguagens não verbais. Eles utilizavam a pintura para se expressar. Aqui, como pode ver, expressa a caça, a dança, rituais, os animais, a pesca. Eles se expressavam já pela linguagem não verbal, mesmo não existindo a fala. Com o passar do tempo, a linguagem evoluiu um pouco mais, e por volta de 8.000 anos atrás, o povo sumério criou os primeiros escritos e desenhos rupestres, feitos com tintas naturais, pintadas na parede de suas cavernas, que são esses tipos de pintura, são consideradas pinturas rupestres. Por meio dessas ilustrações, eles demonstravam como pensavam e como era o dia a dia numa época bastante remota. Imagens de rituais sagrados, dança, animais, da pesca, dos utensílios criados e usados por eles, entre outros. Esses são os utensílios que eles criavam para uso doméstico. Esses são rituais de dança, toda pintura. Esses são pintura em caverna, esses são objetos que eles faziam, como a gente tem hoje, pratos, xícaras, copos, pois eles criavam os próprios utensílios para ser usados. Ficaram marcados nas paredes da história e hoje servem para nos mostrar, mesmo sem palavras, sua comunicação naquela época.
já se entendia claramente. Aqui todas nas paredes. Isso são imagens retiradas da internet, era do México, ok? A história da comunicação humana atual. Aqui já estamos na atualidade. Hoje sabemos bem como nos comunicar, não é mesmo? Criamos diversos idiomas e formas de linguagem que expressam claramente nossas ideias e vontades. E há alguns milhares de anos, o homem escrevia nas paredes das cavernas pré-históricas. Hoje escrevemos em smartphones, em computadores, tablets de última geração, que em poucos instantes comunica ao mundo o que estamos pensando, não é maravilhoso? É importante lembrar que nada disso seria possível se nossos antepassados não tivessem buscado formas de comunicação verbal e não verbal que expressassem suas ideologias. Também e como comunicassem a nós como era seu modo de vida nos tempos em que não existia fala. Ontem eram paredes, hoje nos comunicamos em livros, cartas, jornais, publicações, fotos, placas, imagens, filmes, músicas, sons, redes sociais, e-mails, twitters e tudo mais o que o homem usa para se relacionar. Através da comunicação verbal, oral, os indivíduos de um mesmo grupo linguístico criam diversas representações do mundo, interagem, comunicam, trocam experiências de mundo, procuram soluções para seus problemas, podem expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem verbal é expressa por meio de palavras escritas ou faladas para nos comunicar, que são os textos dos livros, as nossas falas, tudo que lemos onde não existem ilustrações, desde uma lista de compras até uma receita de que seja, de comida, são tipos de linguagem verbal: cartas, conversas, diálogos, decretos, e-mails, entrevistas, filmes, jornais, literatura, livros, ofícios, poesia, prosas, reportagens, revistas, sites, telefonemas, entre outros. Percebeu que a linguagem verbal não precisa estar escrita para ser verbal? Como, por exemplo, na conversa, diálogo, no telefonema, ela não é escrita, apenas falada. Sempre que for utilizada palavras para nos comunicarmos, sejam elas escritas ou faladas, nós estaremos usando a linguagem verbal. Para que um processo de comunicação ocorra, precisa existir uma troca de informação. Se não há troca, não existe comunicação e só se trataria apenas de uma transmissão de informação. A mensagem verdadeira não é o que diz o emissor, mas sim o que entende o receptor. A responsabilidade da informação correta é sempre do emissor, aquele que transmite a mensagem. Ou seja, o emissor transmite a mensagem, o receptor a ouve. Agora, é responsabilidade do receptor o que ele vai falar, porque ele vai ser emissor. Ele vai emitir outra vez a mensagem que recebeu desse, ele vai passar adiante. Então, por isso que é muito importante entender a mensagem para passar adiante. Se você não entendeu, não passa adiante. Fica ali. Então, é onde ocorre a interpretação de texto, na fala, onde entendemos ou às vezes tentamos entender o que o nosso emissor está tentando nos passar ou informar. Para que uma boa comunicação seja realmente efetiva e surja uma boa interpretação, devem funcionar corretamente os elementos e fatores da comunicação que veremos a seguir, que são o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto ou tema, que aqui no caso o emissor, que é o falante, né, o locutor, falante, o escritor, logo o canal, que é o código da mensagem, e o receptor, que é o interlocutor, leitor, o ouvinte. A mensagem, o código pode ser em forma de desenho, em forma de palavra falada, palavra escrita, em cores, em gestos, sons ou sinais. E também ela pode ser transmitida como ideias e sentimentos e conceitos. Eu posso me expressar aqui, por exemplo, se eu faço uma cara de preocupada ou triste,
é uma expressão. Quando você me olhar, perguntar: "Ela está triste? Está feliz? Está preocupada?", eu estou me expressando com sentimentos. Você está vendo o que eu estou sentindo, tristeza, angústia ou aflição, qualquer felicidade, qualquer coisa, euforia, o tom da minha voz, eu posso ficar nervosa e dar um grito, eu posso ficar triste e começar a chorar. Então, não preciso falar, não precisa da fala. Essa linguagem não verbal. É um sinal, é um sinal, é um gesto e é um sentimento. Tudo é um conjunto. Significa a linguagem não verbal, no momento que eu estou transmitindo isso para você. Certinho? Deu para entender? Então vamos continuar. Quem aqui conhece fake news? Já ouviu falar nas mídias sociais, nos livros, revistas, no WhatsApp, internet, enfim, todas as redes sociais. Quem já conhece essa palavra? Acredito que até uma criancinha de 2 aninhos já sabe o que significa um fake news. De tão relembrado que é nas mídias sociais, nas redes sociais, nas mídias, enfim, todas as telecomunicações. Então, às vezes, quando interpretamos a mensagem errada e passamos adiante, podemos prejudicar alguém ou sermos prejudicados. Muitas vezes ocorrem as fake news por culpa da má interpretação, ou às vezes a mensagem é repassada de maneira errada, faltando partes informadas que o receptor não entendeu direito ou não ouviu. Há um exemplo. Há um exemplo de não entender a mensagem. O, rap- o homem lá gritou: "Você vai ser promovido". Aí tinha um ruído no meio, né? Entre a conversa, um motor de caminhão, um carro passando, algo. Aqui não define o ruído, mas pode imaginar que seja um carro passando na rua. "Você vai ser promovido". Aí o outro: "Meu Deus, você é demitido". Então ele entendeu errado. Então ele pode chegar no chefe dele e falar: "Olha, fulano falou que eu vou ser demitido", e na verdade foi promovido, por culpa de um erro, uma interpretação, por culpa de um ruído que o o receptor não conseguiu captar, entender, ele passou adiante, foi lá no chefe tomar satisfações. "Por que que eu vou ser demitido?", antes mesmo de ver a verdade. Então é isso que acontece quando a gente não tem uma boa interpretação. E às vezes fica nervoso na hora, às vezes as brigas, as coisas acontecem por isso. É de suma importância que a comunicação, desde que a interpretação seja respeitada, se não há uma boa interpretação, podemos nos frustrar. Como interpretar textos não verbais? Interpretar textos não verbais ou mistos envolve as seguintes operações: analisar, explicar, identificar e comparar. Porém, esses tipos de textos requerem de vocês habilidade para ler outros códigos, como os gestos, as posturas corporais, as expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos, as cores, a própria imagem e aquilo que está nas entrelinhas, ou seja, implícito no texto. Vamos ver um exemplo aqui agora. A maioria da linguagem não verbal utiliza-se de signos visuais, como por exemplo gestos, placas, ilustrações, posturas, músicas e sinais. Quando você vê esse símbolo em uma placa na rua, o que você entende dele? Que é proibido estacionar, certo? Tem alguma palavra escrita ali te orientando? Não, não é mesmo? Mas mesmo assim, você entende perfeitamente qual a mensagem dessa placa, certo? E essas outras placas? Geralmente vemos nas portas dos banheiros, banheiros públicos. Essas imagens nos informam que a entrada do banheiro feminino tem uma mulher. Já a entrada do banheiro masculino tem um homem, não é mesmo? Também são linguagens não verbais. Os apitos, pode ser um guarda advertindo no trânsito, pode ser um salva-vida na praia, apita quando você entra
onde o mar é mais profundo e pode ser muito perigoso, pode ter um buraco ali, você escorregar e afundar e sumir na água. Pode também indicar travessias de criança para a escola. Buzinas de carro, moto, geralmente pode ser um acidente de trânsito, uma reclamação de motorista apressado, impedimento no trânsito por obras. Temos as cores que nos indicam sinais. Por exemplo, um semáforo, quando verde, siga, está desimpedido, pode ir. Amarelo, atenção, advertência. Vermelho, pare. Se uma pessoa está dirigindo, vê o sinal vermelho, o que ela faz? Ela para, na verdade? Não há nada escrito ali. O sinal é uma linguagem não verbal, é um sinal que ela deve parar. Não tinha nada escrito em lugar nenhum que ela deveria parar, mas ela parou, porque ela conhece esse sinal. Mas para essa pessoa entender esse sinal, ela tem que ter conhecimentos prévios, ou seja, estudou a simbologia e conhece aquele sinal vermelho e sabe seu significado. Semáforo vermelho, pare. Tem que parar. Um dos aspectos que pode interferir no processo da comunicação é o código a ser utilizado. Ela deve ser entendido para ambos, o receptor e o emissor. Deu para entender até aqui? Essa parece que é uma enfermeira, não sei se está vestida aí com a bata branca, talvez é uma enfermeira. Então, ela está transmitindo, ela é o transmissor, aqui é a mensagem e é o destinatário. Igual quando você vai escrever uma carta. Quem escreve a carta é o emissor, certo? Ou o transmissor da mensagem. Logo, a carta que está no caminho, ela é a mensagem e você é o destinatário que vai receber essa carta. Deu para entender até agora? Agora vamos partir a tipos de linguagem mista. Linguagem mista são textos que apresentam as duas modalidades em uma mesma mensagem. Se você ler um livro, um texto em um jornal, onde aparecem letras, imagens ou figuras, teremos um caso de linguagem mista. Que, como você pode ver, aqui é o jornal, ele tem letras e tem aqui fotos, imagens. Então, é um tipo de linguagem mista. Aqui também tem a linguagem não verbal, que é proibido estacionar, e logo tem palavras, né? Fala que é garagem, proibido estacionar, sujeito a guincho. Tem esse livro também, que aqui tem linguagem verbal e não verbal. Tem palavras e desenhos, imagens. Deu para entender bem até aqui? Esse outro tipo de linguagem mista, certo? São chamadas também de linguagem semiótica ou multimodal. Essa última, que vem de moda, ela utiliza os contos de fadas ou contos medievais para atuar nos dias de hoje em anúncios dos negócios em geral, com publicidade. Aqui ela quer dizer, né? Do boticário, para que varinha de condão? Para que varinha de condão quando se tem maquiagem ou boticário? Quer dizer que não precisa de magia, que a própria maquiagem do boticário já faz a magia, né? Não precisa de fada. E o boticário já se encarrega de deixar você como uma princesa. Tem até o sapatinho de cristal e a moça simbolizando que você vai virar uma princesa se você usar a maquiagem do boticário. Muito bem. Observe essa chart. O que vocês notam? O que se acha que significa essa imagem para vocês? Interpretar é ir além. Trata-se de entender também o que o texto não diz na sua superfície, mas nas entrelinhas. O leitor precisa compreender e interpretar para chegar a uma conclusão. Olha esse exemplo. Você vai olhar um todo, né? Rede social, certo? Rede social aqui em casa é outra coisa. Tá ele, a esposa e todos um montão de filho, né? Então, quer dizer, a rede social aqui é todo mundo na rede. Significa está toda a família em uma mesma rede. O pai de família brinca dizendo que não tem internet na casa deles e que a rede social deles é do tipo comunitária, né? Todo mundo ali. Rede social cabe todo mundo. Outro tipo de rede social. Muito social mesmo. Compreensão e interpretação.
Compreender ou compreensão é o entendimento do explícito. Explícito é tudo aquilo que o texto mostra, que você lê e entende na primeira leitura. Está aparente, está visível na leitura. Você vê, você imagina, faz uma ideia mental do que você está lendo e cria na sua cabeça já a imagem, já cria a história na sua cabeça. É explícito, está aberto, você leu e já compreendeu, certo? Já a interpretação é o entendimento dos implícito. O que é implícito? É tudo aquilo que você terá que descobrir, entender que está normalmente escondido no texto. É a sua interpretação que vai fazer com que você chegue a uma resposta para a sua pergunta, tirando assim suas conclusões finais do texto. Dentre a enorme diversidade de textos que compõem o universo linguístico, figuram-se os textos cuja finalidade é despertar o humor por parte do intelector. Aquelas brincadeiras que fazem com duplo sentido, sabe? Por exemplo, aonde que a mulher tem. Em que lugar que a mulher tem o cabelo mais enrolado? Por exemplo, muitos responderão na África. Mas algumas pessoas têm outra interpretação, vai falar outra coisa. O que a mulher tem no meio das pernas? Ajoelho. Tem outras interpretações. Isso é maneira de estar. É um tipo de implícito que está escondido. Você tem que fazer o raciocínio e saber qual é a interpretação racional e relevante. Certo? Compreensão e interpretação textual. Texto. Mecanismo de produção de sentido. Logo, contexto linguístico, vocabulário e combinações, letras, é o explícito. Não letras, é o implícito. É o que você vai interpretar. Certo? Vamos bem até aí, né? Levando-se em consideração o seu sentido literal. Há ocorrências em que ele é retratado como objetivo de suscitar uma crítica, principalmente em determinadas situações ligadas ao cotidiano, da vida política, como é o caso de alguns cartoons e das charges. Olha, outro exemplo de linguagem verbal e não verbal. A mista, né? Alô? É da serralheria? Aí eu suponho que o rapaz lá falou, preciso que você venha aqui cortar umas grades. E ele, tirar umas grades? Claro, sem problema. E vai correndo para lá. Quantas? Me dá o endereço. Ele ficou todo interessado, porque era um montão de grades, ia ganhar um montão de dinheiro, né? Oba, vou tirar o pé da lama. Foi correndo, chegou lá, casa de detenção. Estava ligando de dentro da cadeia pro serralheiro. Chegou ali e ficou decepcionado, claro, porque ele não pode fazer o trabalho. Perdeu o tempo dele, certo? Então, para interpretá-los, é necessário que o leitor tenha um conhecimento de mundo mais abrangente e dos assuntos polêmicos que permeiam a sociedade como um todo. Essa é implícita, que você vai ter que descobrir, certo? Veja esse exemplo, que representa a modalidade. Essa relação está acabando comigo, o lápis, né? Claro, o marido dela é um apontador e cada vez que ela aponta, acaba, a relação está acabando comigo. Que bonitinho, né? Piada ou anedota representa uma sequência de ações cujo desfecho baseia-se na comicidade. O candidato a governador sobe no palanque e diz: nesse bolso nunca entrou dinheiro do povo. Aí grita uma pessoa que assistiu o comício: calça nova, hein, pilantra? Esse é o tipo de anedota ou piada. As tiras humorísticas consistem num segmento de uma história em quadrinhos, na qual há a fusão da linguagem verbal e não verbal, onde as falas dos personagens são representadas através de legendas ou dentro de balões, como essa, por exemplo. Bem-vindos ao céu, onde não há hospitais, escolas, emprego e nem dinheiro. Nossa! Igual no Brasil! Gostaram dessa? Já a charge, o termo charge é proveniente do francês charger, que significa carregar
exagerar. As mesmas têm como objetivo fazer uma crítica ou um fato polêmico ligado à sociedade, retratando o ponto de vista do autor em relação a este. Dicas para uma boa interpretação na comunicação. Ouça com atenção. Um bom comunicador deve ser, antes de tudo, um exímio ouvinte de seus interlocutores. Saber ouvir, na essência, é ouvir além das palavras. É buscar compreender as informações não verbais que as pessoas nos trazem em sua forma de se expressar. Olha essa tira humorística. Curso de Homem-Bomba. Preste atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Claro, ele vai explodir na primeira. O outro deu uma risadinha amarela e o outro ficou encabulado e disse: e esse? O que você está me contando? E esse aqui, um ladrão. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Tipo, tá coronavírus, né? É um tipo de medo. A arte de falar bem. Ouvir é uma arte. Falar não deixa de ser uma arte. Escritores é arte, livros é arte, a comunicação é uma arte. Tudo que envolve comunicação, interpretação, ouvir, é uma arte. Tem pessoas que não têm o dom, tem pessoas que não sabem ouvir. Então, seja coeso. A comunicação está relacionada à congruência entre o pensar e o agir da pessoa. Ou seja, é preciso ter coesão na linguagem para que aquilo que você diz esteja alinhado com o que você quer passar para a pessoa. Quer dizer, você tem que organizar o que você vai falar. Você vai falar, por exemplo, sobre você assistiu um filme ontem. Quer falar, vou contar o filme para minha amiga. Você tem que falar o início, o meio e fim. Agora tem pessoas que você fala, como é que foi? Você foi no cinema? Foi? Que filme você viu? Eu vi A Tranças do Rei Careca, ou Poeira em Alto Mar. Como é que foi? Pois o mocinho morreu no final. Já. E o resto? Eu perguntei como é que foi o filme, não perguntei como é que foi o final. A pessoa que pergunta, certamente está querendo saber a história do filme, saber o desenvolvimento da história. Então, até para você contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, no final o lobo, a vovozinha mata o lobo mau. No final o lobo come o Chapeuzinho Vermelho. Não, tem que contar o início, o meio e fim. Isso é um texto coeso, uma comunicação alinhada, uma comunicação organizada, certo? Deu para entender? Isso é o que ter respeito, tenha respeito pelas pessoas. Isso é que traz credibilidade necessária para que possamos ser ouvidos, vistos, lidos e respeitados pelas pessoas à nossa volta. Tenha respeito. Nada mais desagradável do que conversar com uma pessoa arrogante, que grita o tempo todo e, por meio da força, tenta impor sua forma de pensar aos outros. Por isso, tenha respeito e converse no mesmo nível. Fale, ouça e respeite as diferenças pontuais. E seja claro, não adianta falar muito e não ser entendido em nada. Busque se expressar de forma clara e objetiva. E não deixar margem em sua comunicação para interpretações errôneas. Isso é importante para evitar desentendimentos e tornar sua interação interpessoal mais positiva. Atenção à linguagem não verbal. Esteja atento também ao que o seu corpo comunica às pessoas. Muitas vezes, suas expressões faciais e físicas dizem mais que suas palavras. Cuide de sua comunicação não verbal e busque demonstrar emoções, sentimentos e pensamentos positivos. Sempre. Por isso, atrairá a atenção das pessoas de forma positiva também. Fique atento à sua comunicação. Mostre por meio dela o seu melhor. Ouça com atenção e conquiste resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Não apenas em casa. Eu sei que em casa a gente relaxa, fala de forma errônea. Cuida. Acostuma a falar bem. Acostuma a tratar as pessoas bem. Bom, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem a vocês e que tenham aprendido algo dessa aula. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.